Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Boa semana, e a gente vai falar aí de um desejo de uma boa semana também para o governo, né? Que está tentando se ajeitar nessa altura do campeonato, já quase na metade do ano, e depois dessa derrota na questão do marco do saneamento, está tentando aí ver se enquadra os partidos para ver se eles ajudam na governabilidade, Vera. Exato, Bocardi. O ministro Alexandre Padilha começou a semana deixando claro que o presidente Lula deu um chacoalhão ali nele, na equipe dele e nos demais ministros, né? O Lula orientou os ministros a reunirem as suas bancadas, a reunirem os presidentes dos partidos, os líderes e cobrarem o comparecimento com votos àqueles partidos que têm ministérios. Então, vai ter uma espécie de uma chamada às falas das siglas que foram mais, infiéis na votação do decreto legislativo que revogou trechos dos 2 decretos do Lula que mexiam no marco do saneamento básico. Então, vai começar a rodada de conversas pelo PSD e pelo PSB, que são 2 partidos que têm menos problemas, na verdade. O PSD até que teve muitas defecções nesse caso, mas não é um partido conflagrado e que mostre grandes resistências ao governo. O PSB teve algumas defecções, mas não são tantas, e é o partido do vice-presidente da República. E aí, na segunda rodada, vem os partidos que estão mais problemáticos, que são União Brasil, de longe o mais problemático de todos, porque tem 3 ministérios, mas efetivamente não se considera da base do governo e não entrega nenhum voto na Câmara hoje. Não houve ainda nenhuma decisão do Senado para a gente chegar e conferir o placar, mas não é muito diferente a situação no Senado. O partido lá tem o Davi Alcolumbre, que é alguém próximo do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, e que foi muito influente na escolha desses ministros, mas que não tem grande ascendência hoje sobre a bancada de senadores. Então, a ideia é que os partidos sejam instados a dizer o que está acontecendo, a fazer uma lavação de roupa suja e chegar a uma conclusão de quantos votos cada bancada tem a dar ao governo em votações importantes que estão para acontecer aí nas próximas semanas e nas quais o Planalto não quer ser surpreendido de novo, porque a verdade toda é que ninguém imaginava que quando fosse abrir o placar de votação, o resultado fosse aquele. O governo teve só 173 votos a favor da manutenção dos decretos do Lula. E isso corresponde a pouco mais do que aqueles partidos que estiveram na coligação do Lula em outubro do ano passado. Então, é como se o Lula tivesse apenas a seu dispor os partidos que integraram a sua aliança, não tivesse agregado nada desde o primeiro turno, portanto, nem da frente ampla do segundo turno e nem dos partidos que acabaram, por exemplo, votando a PEC da transição e permitindo ao governo ter dinheiro para pagar algumas das promessas de campanha, como o Bolsa Família Maior, o aumento do salário mínimo, etc. O que aconteceu entre aquela votação de dezembro e agora? Aconteceram algumas coisas. Primeiro, a renovação do próprio Congresso. Aquele Congresso que votou não é o Congresso que está hoje, é o Congresso eleito em 2018. Então, aí você já tem uma dança das cadeiras razoável. Mas isso só não explicaria, porque alguns dos partidos que ajudaram o governo naquela votação votaram totalmente contra o governo agora. Tinha uma insatisfação, por exemplo, com a questão das emendas, que o governo começou a resolver liberando as emendas que vieram em substituição ao orçamento secreto, que são as chamadas emendas de rubrica RP2, que é uma das rubricas ali técnicas do orçamento. E a terceira explicação é de cunho ideológico. O Congresso atual, eu venho dizendo isso aqui, de centro-direita, para quem
a mudança que o Lula queria fazer na regra do saneamento era estatizante, era um retrocesso, era uma volta àquela situação que não resolveu o problema do saneamento no Brasil e que deixou milhões de pessoas no Brasil todo sem acesso à água, esgoto ao longo de muitos e muitos anos. Então, a ideia é que o marco do saneamento ajude a, por meio da presença maior da iniciativa privada nesse setor, universalizar os serviços de água e esgoto, mas o Lula atendeu a um pleito das empresas estaduais e algumas empresas municipais e deu uma amenizada no que dizia a lei aprovada pelo Congresso. E o Congresso acabou por vetar essas mudanças que ele fez. O que se está fazendo agora, para não deixar a derrota maior do que eles acham que ela é minimizar esse assunto, dizer que não era um dos principais assuntos do governo, bola para frente, não era algo assim tão capital, etc. Mas tem um incômodo, tanto é que o próprio Padilha, quando diz que o Lula vai entrar diretamente na articulação política, ele lembra que o Ministério das Cidades é comandado por um PMDBista, um MDBista, né, que é o Jader Barbalho Filho, e que o MDB votou majoritariamente contra a medida. Então tem uma total falta de conexão entre os ministros dos partidos e as suas bancadas. E é isso que o governo quer tentar fazer com que tenha alguma ignição, que tenha ali uma confluência, uma convergência maior entre as bancadas e os ministros que estão designados. Então, para isso, o ministro vai ter que atender mais os senadores, atender mais os deputados, fazer ali, gastar uma sola de sapato, gastar um telefone, para fazer também a sua parte na articulação política. Agora, Vera, o ministro Padilha tentou dar uma minimizada nessa derrota, disse que, pelo menos a princípio, o Lula não deve participar dessa rodada de conversas aí com os partidos da base, mas que seria natural o presidente tomar a frente na articulação política. E está todo mundo de olho na votação do marco fiscal, né? Que é a votação mais importante aí no horizonte para o governo no Congresso. Exatamente, Carol. Tem uma parcela aí dos analistas políticos ou mesmo dos políticos da velha guarda que fazem paralelos entre quanto o Lula era mais presente nesse dia a dia da política nos seus 2 mandatos anteriores e como ele está mais ausente agora, tratando de outras questões, muito envolvido com política externa, muitas viagens internacionais, num momento em que o seu governo ainda precisa ganhar uma musculatura parlamentar, congressual. O Padilha tentou minimizar isso também e negar essa leitura, dizer que o Lula está tão presente quanto sempre esteve, e ele fala isso com o conhecimento de causa de quem já ocupou essa posição ou foi subdumúcio nessa posição nos mandatos anteriores. Mas a verdade é que sim, que o Lula parece menos disposto a fazer parte desse varejo do dia a dia da política, se guardar para questões maiores e deixar a cargo dos ministros, e isso é o correto. Você tem uma articulação política justamente para fazer esse trabalho e não ser o presidente da República a ter de fazer ali o dia a dia dessa articulação. Mas serviu de alerta justamente para essa votação que é a mais importante para o governo nessa largada, é a que vai definir a sua capacidade de estabelecer a forma como ele vai realizar os gastos públicos. Para isso ele precisa da revogação do teto de gastos, que hoje em dia está ali de pé, mas nunca é obedecido, e do estabelecimento no lugar da lei do teto de alguma outra regra fiscal que permita ter tranquilidade, por exemplo, com o mercado e não ter os solavancos que tem, as crises de confiança que tem, e aí aos poucos reduzir a taxa de juros, reduzi-la paulatinamente. Só que para votar esse marco fiscal, embora não seja um quórum de PEC, portanto 308 votos, um quórum muito qualificado, pela votação no marco do saneamento, ficou claro que o governo não tem nem os votos necessários, que são 257. Então tem sim de refazer essa relação, tem de ver o que está errado, tem de ter essa DR, mas eu acho natural também que não seja o presidente da República diretamente ali com uma ficha, cobrando partido por partido. Isso não seria razoável.
Agora, Vera, realmente tá demais, né? Assim, você pegar essa semana, parece que tá tudo resolvido no Brasil ou parece que a solução do Brasil tá lá fora, né? Que tudo vai se passar por encontros fora do país. Você pega essa semana, Arthur Lira e um monte de ministro, um monte de gente em Nova York. Semana perdida no aspecto para questões internas. Presidente Lula, Haddad embarcando para o Japão. Presidente Lula também. Então, assim, a sensação que dá é mais uma semana nessa que a solução do Brasil está lá fora e realmente não está. Parece que é muito mais interesses aí próprios e pessoais do que qualquer outra coisa. É uma agenda que tem esse caráter ali pomposo e glamuroso de tentar mostrar o Brasil de volta ao tabuleiro internacional como um player, essa do Japão, por exemplo, né? Que é a reunião do G20, tem essa conformação, assim como outras viagens que o Lula fez recentemente, mas que deixam esse fronte interno de fato muito desguarnecido, Bocardi, e num momento muito delicado, no momento em que tem essa votação importante do marco fiscal, que estava prevista para esta semana e já não acontecerá nessa semana e dificilmente acontecerá na próxima. Sejamos realistas, porque aí todo mundo volta do exterior e você ainda nem sabe direito como está esse mapa de votação. E aí é arriscado você colocar em votação, principalmente porque o projeto vai necessariamente passar por muitas modificações e podem ser modificações bastante cruciais. E agora um dos principais articuladores da proposta está indo para o Banco Central, o nosso próximo assunto. Então, esse meio de campo está totalmente desmontado. E também tem outras questões da política que estão ficando ali meio desamarradas. Porque você tem 4 CPIs criadas, uma delas uma CPI mista, que é a dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e que ainda não está todo mundo escolhido, elas ainda não foram criadas, e elas ficam como um assunto ali que pode também atrasar ainda mais a votação das matérias econômicas. Então, eu não sei se essa agenda intensa de viagens dos principais, do presidente da Câmara e do Senado, do presidente da República e tal, são as prioridades do país nesse momento. Isso eu concordo com você. Eu acho que essa frente do Congresso, que é relevante para a largada de qualquer governo, está devagar, quase parando. A gente não teve ainda nenhuma votação relevante que vá definir qual é a cara desses próximos 4 anos. A da PEC da transição teve um pouco esse aspecto, mas foi lá em dezembro. E mesmo assim era para um início, você precisava dar um boost ali para o governo começar, um combustível. Mas a partir disso você precisa definir quais são os marcos com os quais esse governo vai comandar o país nos 4 anos subsequentes. E quais são os projetos que têm essa relevância? O marco fiscal é um deles, a reforma tributária também. Mas você veja, a reforma tributária tem uma comissão formada e nem se começou ainda a discutir. E ela só vai poder ser discutida depois do novo marco fiscal. Então, realmente, as coisas estão sendo procrastinadas em demasia e o governo vai demorando a ganhar a sua cara inicial. Vera, entrando então no nosso segundo tema, como é que foi recebida a saída do Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central, hein? Carol, colhi manifestações no mais das vezes positivas. Eu conversei com 2 fontes internas do Banco Central e muitas externas, muitas do mercado, economistas aí de grandes consultorias ou de bancos, integrantes aí de mesas de fundos e de bancos. E, de um modo geral, o perfil dele agradou tanto para dentro do BC quanto para fora, por ser um perfil conciliador de alguém que veio do mercado, portanto não é um petista de carteirinha, e isso foi bem recebido no mercado e foi recebido no BC como um sinal de bandeira branca, um sinal de propensão ao diálogo e de que o governo vai lidar na prática com o Banco Central de uma maneira diferente dos discursos de palanque, como se vê aí os discursos do Lula ou mesmo de algumas lideranças petistas. Porque se o governo quisesse ir para esse embate, que aparece muitas vezes nos discursos mais inflamados, teria colocado alguém com um perfil mais desenvolvimentista, um perfil de realmente ser contrário à autonomia do BC, ou de ser ostensivamente defensor de uma baixa dos juros a qualquer preço nesse momento, e esse não é o perfil do Gabriel Galípolo. É inclusive alguém que hoje já tem uma interlocução muito boa
com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é alguém que vem sendo demonizado em alguns ambientes petistas. Então, quando se indica esta pessoa, e uma pessoa que o próprio Haddad disse que foi uma indicação do próprio Campos Neto numa conversa, o sinal que você dá é, olha, eu estou colocando alguém aqui que não vem para tumultuar, eu quero dialogar, eu quero ter uma ponte entre essas duas instâncias, a autoridade monetária e o Ministério da Fazenda. E é necessário que haja essa ponte. Por mais que o BC seja e deve ser uma instituição autônoma, ele não é alienado do resto do mecanismo de política econômica. Ele faz a política monetária, o Ministério da Fazenda faz a política fiscal e essas duas instâncias se encontram, por exemplo, no Comitê de Política Monetária, que tem uma reunião em junho, que vai decidir sobre metas de inflação. Então, você não pode ter uma coisa balcanizada, ou seja, uma guerra entre Banco Central e Ministério da Fazenda, porque quem sofre com isso é o país e é a economia do país que perde. Então, o governo fez um gesto de que está mandando para lá alguém disposto a dizer, olha, o que este governo está fazendo em termos de política fiscal é isso daqui. E aí, construir de dentro da diretoria de política monetária, que é a principal engrenagem ali, principal diretoria, os caminhos e a possibilidade técnica de o BC ter segurança para nas futuras reuniões começar uma trajetória de queda da taxa básica de juros da economia. Então, o desenho que se tem é esse. Se vai funcionar, depende de muitos fatores. O Galípolo vai ter uma posição minoritária hoje dentro da diretoria. Se ele for defender que se comece a baixar os juros já, essa será uma posição minoritária. Ainda que ele esteja, por exemplo, alinhado com outro diretor que o Lula vai indicar, que é o diretor de fiscalização, digamos. Embora isso não esteja dado até aqui. Por quê? Porque este diretor já está lá, é um funcionário de carreira do Banco Central, Ailton Aquino, e ele é bastante próximo da atual diretoria, inclusive do presidente do BC. Então, embora seja uma indicação do Lula, não se tem segurança até aqui que ele vai votar, por exemplo, pela redução imediata dos juros. Isso vai ter que ser visto na próxima reunião do Copom. Então, foi bem recebido. Internamente tem um único receio, o de que ele, Galípolo, para mostrar que está alinhado com o governo. Hoje a Simone Tebet falou, ele é um homem do governo dentro do Banco Central. Até uma fala que não tem muito a cara da Simone Tebet, que ela não tem esse viés intervencionista, mas ela tem sido até mais dura que o Haddad em algumas falas sobre o BC. E aí ela disse que ele é um homem do governo. Então, se ele começar a ficar minoritário e vencido todas as vezes, e isso ficar sendo consignado em ata e em comunicado, isso pode queimar o próprio Galípolo para assumir a presidência do BC no lugar do Campos Neto lá no futuro, se essa for a disposição do Lula. Então, essas coisas também vão ter de ser dosadas e ele vai ter que encontrar um jeito político de estar nessa diretoria na qual ele vai ser uma espécie de corpo estranho, sem se queimar para os seus projetos futuros, né? Ô Vera, e aí mostra também que o presidente Lula está apostando essas fichas aí, nessa tentativa de redução de juros, né? Apoiando o Haddad nessa decisão. Total, isso aí foi um cacife grande do Haddad. No momento em que ele vinha questionado, mas ele ganhou algumas das últimas batalhas importantes, né? Conseguiu apresentar o marco do saneamento como ele quis, embora tivesse ministros na equipe política que desejassem afrouxar um pouco mais o mecanismo, e ele conseguiu mandar a proposta do jeito que ele desenhou, e agora ele coloca alguém da sua extrema confiança dentro do Banco Central. Então, se tinha aquela figura do diabinho e do anjinho na cabeça do Lula, que tinha que fustigar e colocar alguém de briga lá, esta pessoa perdeu. E o Haddad, na função do anjinho, ganhou. E aí agora é isso, né? Tudo está sendo feito da maneira como ele desejou e como ele pediu. Ele também passa a ter uma responsabilidade redobrada de aprovar esse marco e de fazê-lo funcionar. Fazer com que a arrecadação cresça, que a inflação não exploda, e que você comece a criar condições de o governo arrecadar mais, que é a premissa básica para esse marco ter sucesso, e com isso poder gastar mais naquelas áreas que o Lula elegeu como prioritárias lá atrás na sua plataforma de governo. Então também tem uma responsabilidade imensa nos ombros do ministro da Fazenda,
Mas o fato é que depois de deixar o pau comer solto ali no começo do governo, o Lula começou a arbitrar em favor do seu ministro da Fazenda, e isso é algo relevante até para que os outros personagens entendam que talvez seja a hora de recolher os flaps e jogar a favor do que o ministro está propondo. Ô Vera, outro assunto importante de hoje foi esse depoimento do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. O depoimento aconteceu agora de tarde, terminou um pouco antes aqui do início do ponto final. Qual o grau de preocupação dos bolsonaristas com a possibilidade do Anderson Torres virar um fio desencapado e um problema, hein? Essa preocupação é enorme, Carol, é total. Porque ele vem dando há muito tempo sinais de destempero emocional, psicológico, e, diferentemente de outros bolsonaristas presos, como Roberto Jefferson e o Daniel Silveira, que são só ali malucos e que agiram por conta e risco deles e que não tem grande ligação com o presidente, ele era o ministro da Justiça. E o ministro da Justiça no momento em que o Bolsonaro mais esgarçou as relações com o judiciário, com outras instituições, que ele mais questionou as urnas eletrônicas, o resultado das eleições, etc. E tem ações do Ministério da Justiça que foram na linha desses questionamentos feitos pelo presidente de então. Então, aquelas operações da Polícia Rodoviária Federal, o fato do Ministério da Justiça ter feito um mapeamento de onde o Lula tinha sido mais votado, aquela minuta de golpe encontrada na casa do próprio Anderson Torres e depois as suas ações à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no fatídico 8 de janeiro. Então, as digitais são muitas, ele era alguém muito importante na ferramenta e no mecanismo do governo e esses sinais de fragilidade emocional preocupam a todos, tanto é que foi muito inusitado o fato de 6 senadores bolsonaristas terem insistido e conseguido finalmente visitá-lo para mandar recados, para mandar um ansiolítico ali em forma de palavras para o Anderson Torres, de que ele fique calmo, fique tranquilo, que ele não estará sozinho e etc., porque é alguém que tem potencial para implicar outras pessoas caso resolva fazê-lo. Então, eu ainda não sei o teor do que ele disse. Como você disse, o depoimento terminou agora há pouco. A gente vai saber, porque as coisas têm sido divulgadas nesse inquérito. E caso ele decida fazer uma delação, aí vai ser um salve-se quem puder e um corre-corre nas hostes bolsonaristas, porque o temor todo é esse, que ele faça uma delação premiada para abater tempo da sua pena, que é dada como líquida e certa, uma condenação dele nesse caso do 8 de janeiro e outros casos também. E a música qual é? Música é sobre essa questão justamente do Anderson Torres, uma música do Rapa que chama Homem Bomba, é autoexplicativa neste caso. Boa semana para todos nós. Requebrando a consciência na fumaça das vaidades humilhadas, envenena as conclusões. Como meu sangue nunca vai virar vinho. No final do mês se acende o pavio. Então, homem bomba, homem bomba tá aqui, homem bomba. Homem bomba, valeu Vera Magalhães, viva a voz, boa noite. Tchau, gente, até amanhã. Beijo, Vera. Agora 6h26, o intervalo.